Seus lábios tinham gosto de liberdade e pecado ao mesmo tempo. Jean-Luc me tinha encurralado contra a parede fria do hangar, suas mãos firmes me segurando como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo, enquanto a tempestade rugia lá fora, e eu me perdia na intensidade de seus olhos azuis. Thomas, ele sussurrou meu nome como uma oração, como se fosse sagrado, e eu soube naquele momento que minha vida perfeitamente ordenada acabara de desmoronar para sempre. Seus dedos traçaram meu queixo com uma delicadeza que me fez tremer, porque ninguém, absolutamente ninguém, me tocara assim antes. Como se eu importasse, como se fosse real. Olá, almas lindas que nos acompanham nesta nova história. Se ainda não o fez, convido você a se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas narrativas emocionantes. Também adoraria saber de qual cidade você está nos assistindo. Deixe nos comentários. E quando terminar de ouvir esta história completa, por favor, avalie-a de 0 a 10 e conte-nos o que mais gostou. Sua opinião é muito valiosa para nós. Meu nome é Thomas Mitchell, tenho 29 anos e até 6 meses atrás eu achava que conhecia o significado da palavra amor. Como fui ingênuo, o que eu chamava de amor era apenas sobrevivência disfarçada de romantismo, uma transação elegante onde eu oferecia minha juventude e meu corpo irlandês em troca de uma vida que nunca sonhei ter. Cresci nas ruas cinzentas de Dublin, em um orfanato que cheirava permanentemente a mofo e desespero. Meus pais morreram quando eu tinha 5 anos em um acidente de carro que mal lembro, deixando-me sozinho, em um mundo que não tinha lugar para crianças como eu. As outras crianças me provocavam por causa do meu cabelo ruivo e minhas sardas, por ser magro demais, quieto demais, diferente demais. Aprendi rápido que confiar em alguém era um luxo que eu não podia me permitir. Aos 18 anos, saí do orfanato com nada além da roupa do corpo e uma determinação feroz de nunca mais ser pobre. Trabalhei em bares, na construção, em qualquer lugar que pagasse o suficiente para comer e ter um teto. Estudei à noite, roubando livros de bibliotecas públicas, me educando sozinho porque ninguém mais faria isso por mim. Foi em uma conferência sobre novas tecnologias farmacêuticas em Londres que conheci Beatrice. Eu estava lá servindo bebidas, invisível em meu uniforme preto, quando ela se aproximou do bar onde eu trabalhava. Era impossível não notá-la, elegante como uma rainha, com aquele ar de superioridade que só o dinheiro de gerações proporciona, falando um inglês perfeito com um sotaque francês que fazia até as palavras mais comuns soarem poéticas. Com licença, ela me disse, e quando levantei os olhos, seus olhos castanhos me estudaram com uma intensidade que me incomodou. Você poderia preparar um gin tônica? Mas com Hendrix, por favor. Claro, senhora, respondi, e algo na minha voz a fez sorrir. Mais tarde, ela me diria que foi meu sotaque irlandês que a atraiu primeiro, que soava autêntico em um mundo cheio de falsidades. Beatrice Dubois tinha 35 anos na época, 6 a mais que eu, e era a herdeira da Dubois Pharmaceuticals, uma empresa que seu avô fundara e que agora movimentava milhões de euros por ano. Era bela de uma maneira fria e calculada das mulheres ricas. Cabelo loiro platinado sempre perfeitamente penteado, pele imaculada que nunca conhecera um dia de trabalho pesado, vestidos de grife que custavam mais do que eu ganhava em um ano. Naquela noite, depois que a conferência terminou, ela ficou até fecharmos o bar. Me convidou para tomar um café e eu, que nunca havia recusado uma oportunidade na vida, aceitei. Conversamos até o amanhecer em um café em Covent Garden, e eu inventei uma versão romantizada do meu passado, omitindo cuidadosamente os detalhes mais duros da minha infância. Você é diferente, ela me disse quando o sol começou a despontar entre os prédios. Há algo em você, uma intensidade, como se você tivesse vivido mais do que deveria para a sua idade. Ela estava certa, claro. Eu vivi cada um dos meus 28 anos lutando, sobrevivendo, construindo uma versão de mim mesmo que pudesse funcionar no mundo. Mas não disse isso a ela. Em vez disso, sorri com aquele sorriso que eu havia aperfeiçoado para desarmar as pessoas, e disse que gostava de pensar profundamente sobre a vida. Nos 6 meses seguintes, Beatrice me cortejou com a eficiência de alguém acostumada a conseguir o que quer. Me levou a jantares em restaurantes com estrelas Michelin, a peças de teatro no West End, a fins de semana em sua vila na Costa Azul. Eu desempenhei meu papel perfeitamente. O jovem irlandês com potencial que precisava ser lapidado, o diamante bruto que ela podia moldar. A primeira vez que fizemos amor foi na suíte dela no Ritz de Paris. Foi mecânico, técnico, como tudo mais na vida dela,
Beatrice tratava o sexo como mais uma transação comercial, eficiente, eficaz, mas completamente desprovido de paixão verdadeira. Eu fingi prazer, fingi satisfação, fingi que aquilo era amor porque era o mais próximo do amor que eu já havia experimentado. 6 meses depois, ela me pediu em casamento durante um jantar em seu restaurante favorito em Genebra. Não foi romântico, foi uma apresentação de negócios. Ela explicou as vantagens financeiras, as oportunidades de crescimento, o estilo de vida que poderíamos ter juntos. Mencionou o amor quase como uma nota de rodapé, como se fosse um benefício adicional, mas não o ponto principal. Você poderia estudar, ela me disse, terminar sua educação, trabalhar comigo na empresa, ser alguém importante. Alguém importante. Essas palavras ecoaram na minha cabeça por dias. Toda a minha vida eu fui ninguém, fui invisível, fui descartável. Aqui estava a minha chance de ser alguém que importasse, alguém que tivesse poder, alguém que nunca mais precisasse se preocupar de onde viria a próxima refeição. Eu disse sim. Nós nos casamos 3 meses depois em uma cerimônia que pareceu mais uma fusão corporativa do que uma celebração de amor. A igreja estava cheia de parceiros de negócios de Beatrice, políticos suíços, outros milionários que vieram mais para fazer networking do que para nos parabenizar. Eu não tinha família para convidar, então o meu lado da igreja estava praticamente vazio. Apenas alguns colegas de trabalho que eu mal conhecia. Naquela noite, na nossa lua de mel nas Maldivas, enquanto Beatrice dormia ao meu lado em nossa vila sobre a água, fiquei acordado olhando as estrelas e me perguntando o que tinha feito. Eu consegui tudo o que pensei que queria. Segurança financeira, status social, uma esposa linda. Então, por que me sentia mais vazio do que nunca? Os primeiros meses de casamento foram uma constante adaptação. Beatrice me matriculou em aulas de etiqueta, contratou um estilista pessoal para renovar meu guarda-roupa, me apresentou aos seus círculos sociais como seu achado. Eu aprendi a andar diferente, a falar diferente, a ser diferente. Aprendi que os garfos são usados de fora para dentro, que nunca se fala de dinheiro à mesa, que um sorriso educado pode abrir mais portas do que a honestidade brutal. Nossa vida sexual se tornou ainda mais rotineira depois do casamento. Beatrice tinha horários para tudo, incluindo a intimidade, terças e sextas à noite, exatamente às 10, depois que ela terminava de revisar os e-mails do dia. Era eficiente, previsível e completamente insatisfatório. Comecei a fantasiar durante esses momentos, imaginando que estava com alguém que realmente me desejasse, alguém que me tocasse como se não pudesse viver sem isso. Foi então que conheci o capitão Jean-Luc Moreau. Beatrice decidiu que precisávamos de um piloto particular. É mais eficiente, explicou enquanto revisávamos os candidatos em seu escritório de mármore branco. E mais seguro. Não podemos depender de horários comerciais quando temos reuniões importantes. Jean-Luc chegou para a entrevista vestido com um terno azul marinho impecavelmente cortado, sua postura militar evidente em cada movimento. Era mais baixo que eu, mas mais compacto, com músculos que se insinuavam sob a roupa elegante. Seu cabelo castanho estava cortado com precisão militar, e seus olhos azuis me estudaram com uma intensidade que me fez sentir exposto. Senhor e senhora Dubois, disse ele com aquela voz levemente rouca que faria até uma lista de compras soar sedutora. Seria uma honra ser seu piloto. Enquanto ele e Beatrice conversavam sobre horários e rotas, eu me peguei estudando suas mãos. Eram mãos de trabalhador, como as minhas já haviam sido, mas refinadas por anos, manipulando controles de precisão. Ele tinha uma pequena cicatriz na testa que lhe dava um ar perigoso, como se tivesse histórias para contar. Thomas, a voz de Beatrice me tirou dos meus pensamentos. Você tem alguma pergunta para o capitão Moreau? Só uma, disse, e nossos olhares se encontraram. O que te fez querer trabalhar especificamente para nós? Ele sorriu, um sorriso lento que fez algo se mexer no meu estômago. Li sobre vocês na revista Luxury Lifestyle. Sua história me pareceu fascinante. Essa palavra, fascinante, ele disse olhando diretamente nos meus olhos, e eu soube com certeza absoluta que ele não estava se referindo a Beatrice. Jean-Luc conseguiu o emprego, claro. Era claramente o melhor candidato. 15 anos de experiência, licenças para voar em qualquer lugar do mundo, referências impecáveis de famílias europeias importantes. Mas havia algo mais, algo na forma como ele me olhava quando Beatrice não estava prestando atenção,
que me fazia sentir vivo de uma maneira que eu havia esquecido que era possível. Nosso primeiro voo juntos foi para Roma, para uma conferência farmacêutica. Beatrice passou o voo inteiro ao telefone, falando em francês rápido sobre fusões e aquisições, completamente alheia à tensão elétrica que preenchia a cabine. Jean-Luc e eu mal conversamos, mas toda vez que nossos olhos se encontravam no pequeno espelho da cabine, parecia que ele podia ler meus pensamentos mais secretos. Durante o pouso, sua mão roçou a minha acidentalmente ao me passar o cinto de segurança. Foi apenas um segundo de contato, mas a eletricidade que correu pelo meu braço foi tão intensa que quase gemi em voz alta. Ele pediu desculpas em voz baixa, mas seus olhos diziam exatamente o oposto. Naquela noite, no meu quarto de hotel em Roma, me masturbei pensando nele pela primeira vez. Depois senti culpa, como se tivesse traído não apenas minha esposa, mas a mim mesmo. Que tipo de homem eu era? Será que passei a vida inteira negando uma parte fundamental da minha identidade? Os voos se tornaram mais frequentes depois disso. Beatrice sempre encontrava motivos para viajar. Um jantar importante em Paris, uma reunião em Londres, um fim de semana de compras em Milão. E cada voo era uma tortura deliciosa de olhares roubados e conversas carregadas de duplo sentido. Você já pensou em voar só pelo prazer? Me perguntou Jean-Luc durante um voo particularmente turbulento para Zurique. Beatrice estava dormindo na parte de trás, medicada com um de seus calmantes habituais. O que você quer dizer? Perguntei, embora soubesse exatamente o que ele queria dizer. Voar para lugar nenhum em particular, só pela sensação de estar no ar, livre de tudo o que te prende ao chão. Ele me olhou de uma forma que fez minha respiração acelerar. Eu poderia te levar um dia, só nós dois. Te mostraria o que é realmente voar. Acho que isso não seria apropriado. Menti, porque cada fibra do meu ser gritava que sim. Era exatamente o que eu precisava. Claro, ele disse suavemente, mas seus olhos prometiam que a oferta ainda estava de pé. Se me perguntassem antes de conhecer Jean-Luc se eu acreditava em amor à primeira vista, eu teria dito que era uma tolice romântica para filmes e romances baratos. Mas agora, sentado naquela cabine a 10.000 metros de altura, vendo suas mãos habilidosas manusearem os controles do avião, eu soube que estava perdidamente, irremediavelmente apaixonado por um homem que mal conhecia. E isso me aterrorizava mais do que qualquer coisa que eu já havia enfrentado na vida. Porque, pela primeira vez em meus 29 anos, eu tinha algo real a perder. Se você está gostando desta história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Seu apoio significa tudo para nós. As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa emocional, que me mantinha constantemente à beira de um precipício. Cada vez que via Jean-Luc, meu coração disparava como se eu fosse um adolescente vivendo seu primeiro amor, mas a realidade do meu casamento me acertava como um soco no estômago logo depois. Beatrice, completamente alheia à tempestade que se formava dentro de mim, continuava com sua vida meticulosamente organizada, agendando voos como se fossem consultas médicas. Temos que ir a Mônaco na sexta-feira, anunciou durante o café da manhã, sem tirar os olhos de seu tablet enquanto verificava os mercados financeiros. A família Grimaldi está interessada em investir no nosso novo desenvolvimento farmacêutico. Jean-Luc já preparou tudo. A simples menção de seu nome quase me fez engasgar com o café. É necessário que eu vá? Perguntei tentando soar desinteressado quando, na verdade, meu corpo já reagia à perspectiva de passar horas na proximidade dele. Beatrice finalmente levantou os olhos, seus olhos castanhos me estudando com aquele olhar calculador que eu aprendera a temer. Claro que é necessário. Você é meu marido, Thomas. Parte deste negócio. Além disso, você precisa aprender sobre essas transações se algum dia quiser liderar parte da empresa. Liderar parte da empresa. Era algo que ela mencionava constantemente, como se fosse meu destino inevitável assumir responsabilidades que eu nunca pedi. Mas eu sabia que era apenas outra forma de controle, outra corrente dourada para me prender ao seu mundo. A sexta-feira chegou com uma mistura de antecipação e terror que deixava meu estômago revirado. Me vesti com cuidado especial naquela manhã, escolhendo uma camisa azul que sabia que destacava meus olhos verdes, embora me odiasse por fazer isso. Desde quando eu me importava tanto com minha aparência para impressionar alguém que não fosse minha esposa? Jean-Luc nos esperava no hangar privado, impecável como sempre em seu uniforme de piloto. Quando me viu chegar, seus olhos fizeram uma rápida, mas óbvia, varredura pelo meu corpo, que me fez sentir nu e desejado ao mesmo tempo. Bom dia, Sr. Dubois.
Ele me cumprimentou com aquela voz que me derretia por dentro. Você está muito bem hoje. Obrigado, murmurei, sentindo-me um idiota por quanto aquelas simples palavras significavam para mim. O voo para Mônaco começou normalmente. Beatrice se instalou em seu assento favorito com seus documentos, completamente absorta em se preparar para a reunião. Eu me sentei mais perto da cabine dessa vez com a desculpa de que queria ver a paisagem, mas na verdade só queria estar perto de Jean-Luc. Foi no meio do voo que comecei a me preocupar. Olhei pela janela e vi nuvens negras se acumulando no horizonte, movendo-se em nossa direção com uma velocidade alarmante. O avião começou a se mexer mais do que o usual, pequenas turbulências que gradualmente se tornaram mais intensas. Está tudo bem? Perguntei a Jean-Luc, que monitorava seus instrumentos com uma concentração que eu nunca tinha visto antes. Uma tempestade inesperada. Ele respondeu sem desviar os olhos dos controles. Não estava na previsão do tempo. É maior do que eu esperava. Como se o universo tivesse ouvido suas palavras, o avião foi sacudido por uma turbulência tão violenta que me agarrei ao assento com força. Beatrice gritou lá atrás, e eu podia ouvir seus papéis voando pela cabine. Vou ter que fazer um pouso de emergência, disse Jean-Luc, sua voz tensa, mas controlada. Há um aeroporto privado nos Alpes franceses há uns 20 minutos. Podemos esperar lá até a tempestade passar. Os 20 minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. A chuva batia nas janelas com fúria, os raios iluminavam o céu escurecido, e o avião balançava como se fosse um brinquedo nas mãos de uma criança caprichosa. Jean-Luc pilotou com uma habilidade que me deixou sem fôlego. Cada movimento preciso e calculado mesmo sob aquela pressão extrema. Finalmente senti as rodas tocarem o solo firme. O alívio que correu pelo meu corpo foi tão intenso que quase chorei. Parabéns, disse a Jean-Luc, assim que paramos completamente. E ele me deu um sorriso que fez meu coração disparar novamente. Obrigado. Mas receio que vamos ficar aqui por um tempo. O aeroporto de Mônaco está fechado até novo aviso por causa da tempestade. Beatrice, que estivera incomumente silenciosa durante o pouso, finalmente falou lá de trás. Quanto tempo? Jean-Luc consultou seus instrumentos e o rádio. De acordo com o controle meteorológico, a tempestade deve passar durante a noite. Podemos decolar amanhã cedo. Perfeito, murmurou Beatrice com sarcasmo. Vou perder minha reunião. O aeroporto privado onde pousamos era pequeno e praticamente deserto. Havia apenas um hangar grande, um pequeno escritório administrativo e um prédio de serviços. A equipe de solo nos informou que o hotel mais próximo ficava a 1 hora de carro, mas que, devido à tempestade, as estradas estavam fechadas. Vocês podem ficar no hangar, ofereceu o supervisor, um homem mais velho com um sotaque francês marcante. Não é luxuoso, mas há um sofá, uma pequena cozinha e um banheiro. É seguro e seco. Beatrice estava furiosa, mas não tínhamos escolha. Ela passou a hora seguinte fazendo ligações, reagendando reuniões e xingando o clima em 3 idiomas diferentes. Finalmente, por volta das 8 da noite, ela anunciou que conseguira reservar um quarto no hotel e que um táxi viria buscá-la apesar do tempo. E nós? Perguntei, embora parte de mim já soubesse a resposta. Jean-Luc precisa ficar com o avião, disse ela sem nos olhar. É responsabilidade dele, e alguém deve acompanhá-lo por segurança. Você pode fazer isso. Beatrice, não acho que seja. Thomas. Ela me interrompeu com aquela voz fria que usava quando não estava disposta a discutir. É uma noite, vocês vão aguentar. 1 hora depois, o táxi dela desapareceu na escuridão da tempestade, deixando-nos completamente sozinhos. O hangar parecia enormemente vazio depois que ela se foi. Jean-Luc encontrou algumas mantas em um escritório de serviços e improvisou uma espécie de área de descanso perto de um pequeno aquecedor que fornecia algum calor. A tempestade continuava rugindo lá fora, mas ali dentro, cercados pelo silêncio e pela intimidade forçada, o ar parecia carregado de uma tensão completamente diferente. Desculpe-me, disse finalmente quebrando o silêncio que se estendera entre nós. Sei que isso não é o que você esperava quando aceitou este trabalho. Jean-Luc levantou os olhos de onde ajustava as mantas. Por que você está se desculpando? Porque você está preso aqui comigo a noite toda, deve ser desconfortável. Ele se aproximou lentamente, e eu podia ver algo diferente em seus olhos. Thomas, posso te fazer uma pergunta pessoal? Meu coração disparou. Claro. Você está feliz? A pergunta me atingiu como um soco. Era tão simples e tão direta, que não havia como esquivá-la. Por que você pergunta isso? Porque em todos os voos que fizemos juntos nunca te vi sorrir. Sorrir de verdade.
E há algo em seus olhos. Ele parou, como se estivesse considerando até onde poderia ir. Há uma tristeza aí que eu reconheço. Reconhece? Eu também fui casado uma vez. Ele admitiu sentando-se no sofá improvisado. Com uma mulher maravilhosa que me amava profundamente. Mas eu não podia amá-la da maneira que ela merecia. Não da maneira que ela precisava. Demorei anos para entender por quê. Minha boca ficou completamente seca. E por que era? Seus olhos encontraram os meus e neles vi uma honestidade brutal que me desarmou completamente. Porque eu estava apaixonado por homens, Thomas. E demorei muito tempo para aceitar isso. O mundo parou. Lá estava, finalmente dito em voz alta, a verdade que vinha flutuando entre nós por meses. Ele me deu a abertura perfeita para confessar tudo, para admitir o que eu estava sentindo, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Eu comecei, mas não consegui continuar. Você não precisa dizer nada, ele murmurou, mas se aproximou um pouco mais no sofá. Só queria que você soubesse que não está sozinho. Seja o que for que você está sentindo, você não está sozinho. A gentileza na voz dele quase me fez chorar. Durante toda a minha vida estive sozinho com meus sentimentos, sozinho com minhas dúvidas, sozinho com a constante sensação de que algo fundamental estava errado comigo. E agora, ali estava esse homem incrível me dizendo que me entendia. Jean-Luc, sussurrei, e seu nome soou diferente nos meus lábios dessa vez, mais íntimo, mais real. Fale, ele respondeu, e sua voz era tão suave que precisei me inclinar para ele para ouvir. Não sei o que está acontecendo comigo. Sua mão se moveu lentamente em direção à minha, não tocando, mas perto o suficiente para que eu sentisse seu calor. Quer me contar? E então, pela primeira vez na minha vida, eu falei. Contei a ele sobre meu casamento sem amor, sobre a constante sensação de estar desempenhando um papel que não me cabia, sobre as noites que passava acordado me perguntando se era isso que a vida tinha para me oferecer. Contei sobre as fantasias que me envergonhavam, sobre os sentimentos que eu não entendia, sobre como ele tinha mudado tudo apenas por existir. Ele ouviu sem julgar, assentindo ocasionalmente, e quando terminei de falar, o silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas cheio de compreensão. Posso te confessar uma coisa? Ele perguntou finalmente. Assenti. Aceitei este trabalho por você. Meu coração parou. O quê? Vi sua foto naquela revista, no artigo sobre seu casamento. E havia algo na sua expressão, mesmo naquela foto supostamente feliz, que me tocou a alma. Você parecia perdido. Como eu me senti por tanto tempo. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Você esteve planejando isso? Não da maneira que você pensa. Ele se apressou em esclarecer. Não tinha nenhum plano além de te conhecer, de entender se o que vi naquela foto era real. Mas cada voo que fizemos juntos, cada conversa, cada olhar, Thomas, estou apaixonado por você. As palavras flutuaram no ar entre nós como uma confissão sagrada. Ele estava apaixonado por mim. Esse homem incrível, talentoso, lindo, estava apaixonado por mim. Jean-Luc, comecei, mas ele levantou a mão. Você não precisa responder. Só precisava que você soubesse. Precisava ser honesto com você, especialmente aqui, esta noite, quando finalmente temos a privacidade para sermos reais um com o outro. Mas eu queria responder. Pela primeira vez na vida, eu sabia exatamente o que queria dizer. Eu também, sussurrei. E seus olhos brilharam como se eu tivesse acendido uma estrela. Também estou apaixonado por você. O que aconteceu depois foi tão natural quanto respirar e revolucionário como um terremoto ao mesmo tempo. Ele se aproximou lentamente, me dando tempo para recuar se quisesse. Mas eu não queria recuar. Queria me aproximar. Queria fechar essa distância que existia entre nós por meses. Quando seus lábios tocaram os meus, foi como se todo o meu mundo se reorganizasse. Era suave e seguro ao mesmo tempo, terno, mas apaixonado, e soube imediatamente que nunca tinha sido beijado de verdade antes daquele momento. Suas mãos envolveram meu rosto como se eu fosse algo precioso, e eu me derreti completamente nele. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos respirando ofegantes. Thomas, ele murmurou, e meu nome soava como uma promessa em seus lábios. O que vamos fazer? Perguntei, porque apesar da perfeição daquele momento, a realidade ainda estava lá nos esperando. Não sei, ele admitiu, mas seus dedos traçaram minha bochecha com uma ternura que me fez tremer. Mas pela primeira vez na minha vida, não me importo de não ter um plano. Só sei que não quero te perder. Passamos o resto da noite conversando,
nos beijando ocasionalmente, explorando essa nova realidade entre nós. Ele me falou sobre sua ex-esposa, sobre os anos que passou negando sua verdadeira natureza, sobre a libertação que sentiu quando finalmente se aceitou. Eu contei mais sobre minha infância, sobre o medo constante em que vivi, sobre como o dinheiro de Beatrice me pareceu a resposta para todos os meus problemas. Mas não foi, disse enquanto estávamos enroscados juntos nas mantas, seu braço ao redor dos meus ombros. O dinheiro resolveu meus problemas financeiros, mas criou 1 milhão de problemas novos. O dinheiro não pode comprar o que você realmente precisa, ele murmurou contra meu cabelo. Não pode comprar amor verdadeiro, propósito verdadeiro, felicidade verdadeira. Ele estava certo, claro. Durante meses vivi em uma fantasia dourada, acreditando que o conforto material poderia preencher o vazio na minha alma. Mas ali, nos braços de Jean-Luc, finalmente entendi o que era se sentir completo. Quando amanheceu, a tempestade tinha passado. Os raios de sol entraram pelas janelas do hangar, iluminando nossos rostos enquanto acordávamos entrelaçados nas mantas. Por um momento perfeito, eu podia fingir que todas as minhas manhãs poderiam ser assim. Mas então meu telefone tocou. Era Beatrice. O táxi virá me buscar em meia hora, anunciou sem nem perguntar como havíamos passado a noite. O avião está pronto para decolar? Sim, respondi, evitando o olhar de Jean-Luc. Tudo está pronto. Enquanto nos preparávamos para o voo de volta, a realidade se instalou entre nós como uma sombra fria. O que acontecera entre nós na noite anterior foi real, mas agora tínhamos que voltar para nossas vidas reais, para as complicações reais, para as consequências reais do que havíamos admitido um ao outro. Thomas, disse Jean-Luc enquanto verificava os controles pré-voo. Seja o que for que acontecer depois disso, quero que saiba que a noite passada foi a mais importante da minha vida. Para mim também, respondi, e estava sendo sincero, porque pela primeira vez na vida eu experimentei o que era o amor verdadeiro, e agora que o conhecia, não sabia como poderia viver sem ele. Os dias que se seguiram à nossa noite no hangar foram uma tortura deliciosa de segredos compartilhados e olhares carregados de significado. Cada vez que Jean-Luc e eu estávamos na mesma sala, o ar ficava denso com uma tensão que me surpreendia que Beatrice não pudesse sentir. Mas minha esposa, como sempre, estava completamente absorta em seu mundo de números, fusões e estratégias corporativas. No entanto, comecei a notar mudanças sutis em seu comportamento em relação a mim. Durante o café da manhã, ela me estudava com uma intensidade que eu não tinha visto antes, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça particularmente complexo. Você parece diferente, ela disse uma manhã enquanto mexia seu café com leite sem tirar os olhos castanhos do meu rosto. Desde o voo para Mônaco, há algo diferente em você. Meu coração disparou, mas mantive minha expressão neutra. Diferente como? Não saberia dizer exatamente. Mais relaxado, talvez. Ou talvez menos relaxado. É curioso. Ela deu de ombros e voltou ao tablet. Mas eu podia sentir que seu radar havia detectado algo, embora ela não soubesse exatamente o que. Naquela mesma tarde, enquanto organizava alguns papéis no meu escritório, encontrei algo que me gelou o sangue. Entre os documentos de seguro do avião, havia um relatório detalhado de todos os nossos voos, incluindo o pouso de emergência nos Alpes. O que me perturbou não foi o relatório em si, mas as anotações manuscritas de Beatrice nas margens. 12 horas sem comunicação. Thomas comportamento. Estranho ao voltar e a mais inquietante de todas. Investigar histórico pessoal de J.L. Monroe. Naquela noite, quando Beatrice se retirou cedo com um de seus calmantes habituais, escapuli para o hangar onde Jean-Luc costumava revisar o avião após cada voo. Eu o encontrei limpando meticulosamente os controles de navegação, um ritual que eu já observara muitas vezes, mas que agora me parecia quase meditativo. Temos um problema, disse sem rodeios, mostrando o documento a ele. Seus olhos azuis escureceram enquanto lia as anotações. Merde, murmurou em francês, uma expressão que eu raramente o ouvia usar. Quanto tempo acha que temos antes que ela comece a fazer perguntas mais diretas? Não muito, admiti, sentindo o pânico começar a me dominar. Jean-Luc, talvez devêssemos parar isso antes que se complique ainda mais. Ele largou o pano de limpeza e se virou para mim com uma expressão que eu não consegui decifrar. É isso que você quer? Parar? Não, respondi imediatamente. E a honestidade da minha resposta me surpreendeu até a mim mesmo. Deus, não.
Mas estou com medo, Jean-Luc. Estou com medo do que pode acontecer se ela descobrir a verdade. Ele se aproximou lentamente, como sempre fazia, me dando a chance de recuar. Mas eu nunca recuava. Thomas, há algo que você precisa saber sobre mim. Algo que não te contei naquela noite no hangar. Meu estômago se contraiu. O quê? Minha investigação sobre sua família não foi casual. Passei meses estudando Beatrice antes de me candidatar a este trabalho. Sei exatamente que tipo de mulher ela é. O que você quer dizer? Jean-Luc suspirou profundamente, como se estivesse prestes a confessar algo que carregava sozinho há muito tempo. Beatrice Dubois não se casou com você por amor, Thomas. Ela se casou com você por controle. Há um padrão no histórico dela que descobri durante minha investigação. Ela sempre teve a necessidade de possuir completamente as pessoas em sua vida, especialmente homens vulneráveis que ela pode moldar à sua imagem. Como você pode saber disso? Perguntei, embora algo dentro de mim já soubesse que ele estava certo. Porque você não é o primeiro. Essas palavras me atingiram como um soco. O quê? Antes de você houve outro. Um jovem pintor italiano chamado Marco Santini. Ela o conheceu em uma galeria em Florença há 5 anos. Pobre, talentoso, desesperado por uma oportunidade. Ela o trouxe para a Suíça, instalou-o em um apartamento de luxo, comprou roupas caras para ele, apresentou-o à sociedade como seu achado artístico. Senti como se o chão estivesse se movendo sob meus pés. O que aconteceu com ele? Eles se casaram depois de 8 meses. Durou 2 anos antes que ele não suportasse mais a gaiola dourada e tentasse deixá-la. Beatrice não permitiu isso facilmente. Usou seu poder e influência para destruir a reputação artística dele, bloqueou suas contas bancárias, ameaçou-o com processos judiciais que o teriam arruinado pelo resto da vida. Meu sangue gelou completamente. Onde ele está agora? Voltou para a Itália completamente quebrado tanto financeira quanto emocionalmente. Nunca mais pintou. Trabalha em uma pequena mercearia em uma vila perto de Nápoles. Como você sabe de tudo isso? Jean-Luc me olhou com uma expressão que misturava culpa e determinação. Porque eu o contatei antes de aceitar este trabalho. Queria entender no que estava me metendo. Mas mais importante, queria entender o que você estava vivendo. Você falou com ele? Sim. Ele me contou tudo. A manipulação sutil, o controle gradual, a forma como Beatrice transforma amor em posse e generosidade em correntes. Thomas, ele me disse algo que nunca vou esquecer. Diga a esse jovem irlandês para correr antes que seja tarde demais para escapar. Sentei-me pesadamente em uma cadeira de trabalho, sentindo como se todo o meu mundo estivesse desmoronando e se reconstruindo ao mesmo tempo. Por que você não me contou isso antes? Porque eu precisava que você chegasse às suas próprias conclusões sobre seu casamento. Se eu tivesse te dito isso desde o início, você acharia que eu estava tentando te manipular para me afastar dela. Eu precisava que você visse por si mesmo quem ela realmente é. Ele estava certo, claro. Se ele tivesse me dito isso quando o conheci, eu teria assumido que ele tinha segundas intenções. Mas agora, depois de meses observando o comportamento controlador de Beatrice, depois de sentir como ela me tratava mais como uma posse do que como um marido, tudo fazia sentido. Tem mais, continuou Jean-Luc. E sua voz ficou ainda mais séria. Marco me alertou sobre outra coisa. Beatrice nunca permite que seus projetos a deixem facilmente. Se ela suspeitar que você está tentando escapar do controle dela, ela usará todo o seu poder para te manter preso a ela. Como? O dinheiro é óbvio. Seu visto, seu status legal na Suíça, tudo depende do seu casamento com ela. Mas há coisas mais sutis. Ela poderia fabricar evidências de infidelidade da sua parte para usar em um divórcio. Poderia fazer com que você fosse preso por algum crime financeiro que ela mesma orquestrou. Poderia arruinar sua reputação tão completamente que você nunca conseguiria trabalho em lugar nenhum. Senti como se estivesse me afogando. Então estou preso, completamente preso. Não, disse ele com firmeza, se aproximando e segurando minhas mãos entre as dele. É por isso que estou aqui, Thomas. É por isso que aceitei este trabalho. É por isso que estive esperando o momento certo. Eu tenho um plano. Um plano. Estive documentando tudo desde que comecei a trabalhar aqui. Cada conversa suspeita que ouvi, cada transação questionável, cada momento em que Beatrice mostrou sua verdadeira natureza. Tenho evidências de manipulação financeira, de abuso emocional, de coerção. Se precisarmos usá-las, podemos. Você está disposto a fazer isso? A arriscar seu emprego, sua reputação, tudo por mim? Seus olhos suavizaram, e ele levou uma das minhas mãos aos lábios, beijando suavemente meus dedos. Thomas,
Estou apaixonado por você. Verdadeiramente, profundamente apaixonado por você. Eu faria qualquer coisa para te tirar dessa situação. Antes que eu pudesse responder, ouvimos o som de passos se aproximando do hangar. Imediatamente nos separamos. Jean-Luc voltando às suas tarefas de manutenção e eu fingindo examinar algo no meu telefone. Thomas, a voz de Beatrice cortou o ar como uma faca. O que você está fazendo aqui tão tarde? Só estava verificando os planos de voo para amanhã. Menti, tentando manter minha voz normal. Queria garantir que tivéssemos tempo suficiente para a reunião em Paris. Seus olhos se moveram entre Jean-Luc e eu, nos estudando com aquele olhar calculador que eu aprendera a temer. Que atencioso da sua parte. Jean-Luc, poderia nos dar um momento a sós, por favor? Claro, senhora Dubois. Ele respondeu com um profissionalismo perfeito, mas pude ver a preocupação em seus olhos quando me olhou pela última vez antes de sair do hangar. Assim que ficamos sozinhos, Beatrice se aproximou de mim lentamente, como um predador rondando sua presa. Thomas, há algo que você precisa me contar? Como o quê? Como por que você tem agido de forma tão estranha desde nosso voo para Mônaco? Como por que passa tanto tempo conversando com nosso piloto? Como por que você parece diferente quando o olha? Meu coração parou, mas mantive minha expressão neutra. Não sei do que você está falando, Beatrice. Não sabe? Ela se aproximou ainda mais, tão perto que eu podia sentir o cheiro de seu perfume caro. Porque eu estive observando Thomas. E o que vejo me preocupa. O que você vê? Seus olhos se estreitaram. Vejo um homem desenvolvendo sentimentos inadequados por outro homem. Vejo meu marido se comportando de maneiras que poderiam prejudicar seriamente minha reputação e minha posição na sociedade. O sangue gelou nas minhas veias. Beatrice, isso é ridículo. É mesmo? Sua voz ficou perigosamente suave. Porque fiz algumas investigações sobre nosso querido capitão Moreau. Você sabia que o casamento anterior dele terminou porque sua esposa o flagrou com outro homem? Você sabia que ele tem sido muito aberto sobre suas preferências em certos círculos sociais? Senti como se tivesse levado uma bofetada. Você esteve investigando Jean-Luc? Investigo qualquer pessoa que trabalhe para mim, Thomas. É uma prática comercial padrão. O que não é padrão é descobrir que meu funcionário tem um histórico de seduzir homens casados. Você está imaginando coisas, disse, mas minha voz soou fraca até para mim. Estou. Ela se aproximou ainda mais, seu hálito quente contra minha orelha. Thomas, deixe-me ser muito clara com você. Você é meu marido. Sua vida, seu dinheiro, seu status, tudo depende de mim. Se algum dia, você me trair da maneira que estou começando a suspeitar, farei você desejar nunca ter nascido. A ameaça dela foi dita com uma voz tão doce que quase parecia uma carícia, o que a tornava infinitamente mais aterrorizante. Você me entende? Sussurrou. Entendo. Consegui responder. Ótimo. Ela se afastou e me deu um de seus sorrisos perfeitos como se tivéssemos acabado de ter uma conversa completamente normal. Agora vamos para casa. Amanhã será um dia muito ocupado e precisamos estar no nosso melhor comportamento. Enquanto caminhávamos de volta para casa, minha mente corria a 1000 por hora. Beatrice sabia. Talvez ela ainda não tivesse provas concretas, mas definitivamente sabia que algo estava acontecendo entre Jean-Luc e eu, e ela deixou muito claro que não toleraria nenhuma ameaça ao seu controle sobre mim. Naquela noite, deitado na nossa cama de casal enquanto Beatrice dormia pacificamente ao meu lado, fiquei acordado me perguntando se Jean-Luc havia subestimado o poder da minha esposa. As ameaças dela não soaram vazias, soaram como promessas. E se ela foi capaz de destruir Marco Santini, um artista com certa reputação na Europa, o que ela não seria capaz de fazer comigo e com Jean-Luc? Mas por outro lado, pela primeira vez na vida eu encontrei algo real, algo pelo qual valia a pena lutar. O amor que eu sentia por Jean-Luc não era apenas atração ou gratidão ou rebelião contra meu casamento sem amor. Era algo profundo e autêntico que transformava tudo no meu mundo. No dia seguinte, durante nosso voo para Paris, Beatrice manteve uma conversa aparentemente casual com Jean-Luc sobre sua vida pessoal. Ela fez perguntas sobre sua ex-esposa, sobre por que o casamento dele terminou, sobre seus planos futuros. Ele respondeu com diplomacia perfeita, mas eu podia ver a tensão em seus ombros, a forma como suas mãos seguravam os controles com um pouco mais de força. Fascinante, comentou Beatrice depois que ele respondeu a uma pergunta particularmente pessoal sobre seu divórcio. Como os homens podem mudar tão drasticamente suas preferências?
mais tarde na vida. Jean-Luc a olhou pelo retrovisor. Não acho que as preferências realmente mudem, senhora Dubois. Acho que simplesmente nos tornamos mais honestos sobre quem realmente somos. Honestidade? Ela riu, mas não havia humor no som. Suponho que isso dependa se essa honestidade prejudica outras pessoas no processo. O resto do voo transcorreu em um silêncio tenso. Beatrice lançou suas advertências, e todos naquela cabine entendiam exatamente o que ela quis dizer. Naquela noite, em nosso hotel parisiense, Beatrice se retirou cedo, alegando cansaço, mas não antes de me informar que havia reorganizado nossos planos para o dia seguinte. Decidi que precisamos passar mais tempo juntos, Thomas. Só nós dois, sem distrações. A forma como ela disse distrações não deixava dúvidas sobre o que ela queria dizer. Assim que ela adormeceu, escapei para o bar do hotel, onde combinei de encontrar Jean-Luc. Ele estava sentado em um canto escuro, com um copo de uísque que mal tocara e uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Ela sabe, disse sem rodeios enquanto me sentava ao lado dele. Eu sei, e ela está aumentando a pressão. Ele tomou um gole de seu uísque e me olhou com olhos que misturavam amor e preocupação. Thomas, acho que precisamos acelerar nosso plano. Não podemos esperar mais. O que você está sugerindo? Que fujamos. Agora. Esta noite. Meu coração disparou. Esta noite? Você está louco? Talvez. Mas estive pensando no que você me disse sobre como ela te ameaçou ontem. Ela não vai esperar muito mais antes de agir. E quando ela agir, pode ser tarde demais para escapar. Mas como? Para onde iríamos? Jean-Luc se inclinou para mim, sua voz baixa, mas intensa. Tenho contatos na América do Sul. Lugares onde poderíamos começar de novo. Onde o dinheiro e a influência de Beatrice não poderiam nos alcançar. Tenho algumas economias. O suficiente para nos sustentar até que possamos nos estabelecer. Jean-Luc, isso é fugir. Seria como admitir culpa. Culpa de quê? De nos apaixonarmos, de querermos ser felizes? Seus olhos se intensificaram. Thomas, me olhe de verdade. Isso é vida? Viver com medo, escondendo o que você sente, sendo propriedade de outra pessoa? Ele estava certo, mas o terror do desconhecido me paralisava. Preciso de tempo para pensar. Tempo é o que não temos. Ele murmurou, mas assentiu. Mas eu entendo. É uma decisão enorme. Ele se levantou para ir embora, mas antes disso, se inclinou e beijou suavemente minha testa. Só lembre disso, mon amour. Algumas gaiolas são tão bonitas que você esquece que ainda é um prisioneiro. Enquanto o via se afastar, soube que chegara o momento de tomar a decisão mais importante da minha vida. Eu podia ficar na minha gaiola dourada, seguro, mas vazio, ou podia arriscar tudo pela possibilidade de ser verdadeiramente livre e verdadeiramente feliz. A pergunta era, eu tinha coragem de escolher o amor em vez da segurança? Na manhã seguinte em Paris, o dia amanheceu cinzento e chuvoso, como se o céu refletisse a tempestade que se formava dentro de mim. Beatrice havia organizado um dia inteiro de atividades românticas para nós dois. Café da manhã no Ritz, compras nos Champs-Élysées, almoço na Torre Eiffel. Era uma paródia grotesca do que deveria ser um dia romântico, executada com a precisão militar de alguém, marcando o território. Você parece pálido esta manhã, ela comentou enquanto cortava delicadamente seu croissant. Dormiu mal? Um pouco. Menti, evitando seu olhar penetrante. Na verdade, não dormi nada. Eu passei a noite inteira pensando na proposta de Jean-Luc, nas ameaças de Beatrice, no futuro que se estendia diante de mim como um abismo cheio de possibilidades aterrorizantes. Talvez você devesse consultar um médico quando voltarmos a Genebra, sugeriu ela, mas havia algo em seu tom que me fez suspeitar que não era uma sugestão casual. Conheço um excelente psiquiatra especializado em transtornos de identidade. Transtornos de identidade. As palavras caíram entre nós como granadas. Ela não estava sugerindo terapia. Estava ameaçando classificar minha sexualidade como uma doença mental. Acho que não é necessário, respondi, tentando manter minha voz firme. Ah, mas eu acho que é. Seus olhos castanhos endureceram. Você tem mostrado sinais de confusão muito preocupantes ultimamente. Comportamentos erráticos, mudanças de humor, falta de interesse em nossa vida matrimonial. O Dr. Zimmermann poderia te ajudar a se reorientar. Reorientar. Terapia de conversão disfarçada de tratamento médico. Na Suíça, onde seu dinheiro e conexões poderiam fazer qualquer diagnóstico parecer legítimo. Beatrice, acho que você está exagerando. Estou? Ela me interrompeu, inclinando-se para a frente com um sorriso que não alcançava os olhos.
Porque ontem à noite recebi uma ligação muito interessante do gerente do hotel. Parece que meu marido foi visto no bar até muito tarde, tendo o que parecia ser uma conversa muito íntima com outro homem. Meu sangue gelou. Você está me fazendo ser seguido? Estou protegendo meu investimento, respondeu friamente. Thomas, deixe-me explicar exatamente o que vai acontecer agora. Vamos voltar para Genebra hoje mesmo. Você vai demitir Jean-Luc Moreau imediatamente, com uma boa recomendação e uma compensação generosa, claro. E então você vai começar a terapia com o Dr. Zimmermann. E se eu me recusar? Seu sorriso tornou-se verdadeiramente aterrorizante. Então você descobrirá o que aconteceu com Marco quando ele tentou me desafiar. Você sabia que agora ele tem antecedentes criminais por fraude financeira? Claro, as acusações foram completamente fabricadas, mas isso não importou quando ele perdeu tudo e foi forçado a fugir da Suíça como um fugitivo. Você não pode fazer isso. Não posso? Ela riu suavemente. Querido Thomas, eu controlo contas bancárias com seu nome, tenho acesso a todos os seus documentos legais, e sou a única razão pela qual você tem status legal neste país. Eu poderia fazer parecer que você esteve me roubando por meses. Poderia fazer parecer que você esteve vendendo segredos corporativos. Poderia te arruinar tão completamente que nem mesmo seu querido piloto gostaria de ter algo a ver com você. Cada palavra era pronunciada com uma calma diabólica, que me fez entender que ela não estava blefando. Essa mulher destruíra um homem antes, e estava perfeitamente disposta a fazer isso novamente. Você tem até esta noite para decidir, continuou, tirando um envelope de sua bolsa e colocando-o sobre a mesa. Aqui estão os documentos para demitir Moreau, e um compromisso assinado para começar a terapia imediatamente. Assine-os, e podemos continuar nosso casamento como se nada disso tivesse acontecido. Recuse, e amanhã de manhã você estará preso por múltiplas acusações financeiras que te manterão na prisão por anos. Olhei para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. E Jean-Luc? Ah, ele também terá seus próprios problemas legais. Descobri algumas irregularidades muito preocupantes em seus registros de voo, falsificação de documentos, violações de segurança aérea, possível tráfico ilegal, o suficiente para que ele perca sua licença de piloto permanentemente e enfrente acusações criminais em 3 países. Ele não fez nada disso. Claro que não, ela deu de ombros. Mas será muito difícil para ele provar isso de dentro de uma cela. Fiquei sentado ali, sentindo como se o mundo inteiro estivesse desmoronando ao meu redor. Essa mulher não era apenas controladora ou manipuladora, ela era genuinamente sociopata. E eu fui tão ingênuo, tão desesperado para escapar da minha pobreza, que me coloquei voluntariamente nas garras de um monstro. Vejo que você está começando a entender a gravidade da sua situação, murmurou ela, satisfeita com meu horror visível. Thomas, não me entenda mal. Eu tenho carinho por você. Você foi uma aquisição excelente, e eu gostei de moldá-lo no homem que eu precisava que você fosse. Mas não tolerarei deslealdade. Não tolerarei traição. E definitivamente não tolerarei que você me envergonhe publicamente, com sua confusão sexual. Não é confusão, sussurrei, encontrando minha voz pela primeira vez naquela conversa. É amor. Seus olhos se transformaram em lascas de gelo. O amor é um luxo que você não pode se dar, Thomas. Não quando tudo o que você tem depende de mim. Ela se levantou da mesa, deixando o envelope maldito na minha frente. Nos vemos no aeroporto às 6. Espero sua resposta então. Depois que ela saiu, fiquei sentado naquele restaurante elegante, cercado por turistas felizes e casais apaixonados, sentindo-me mais sozinho do que nunca desde meus dias no orfanato. A diferença era que, naquela época, eu tinha esperança de que um dia as coisas melhorariam. Agora parecia que todos os caminhos levavam à destruição. Liguei para Jean-Luc do banheiro do restaurante, tentando manter minha voz baixa, mas desesperada. Thomas, graças a Deus. Sua voz soou aliviada quando atendeu. Estive tentando te contatar a manhã toda. Estamos com problemas. Eu sei. Beatrice me... Não, escute. Ele me interrompeu com urgência. Estive recebendo ligações desde as 6 da manhã. A autoridade de aviação suíça está investigando supostas irregularidades nos meus registros. Meu banco congelou minhas contas por atividades suspeitas. E acabei de receber uma intimação para comparecer a um tribunal em Genebra por suposto fraude documental. Meu coração afundou. Meu Deus, Jean-Luc, já começou. O que começou? O que está acontecendo? Contei rapidamente sobre meu confronto com Beatrice, sobre suas ameaças, sobre o ultimato que ela me deu. Quando terminei,
Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Merde, ele murmurou finalmente. Subestimei o quão rápido ela poderia agir. Thomas, isso é pior do que eu pensava. O que vamos fazer? Temos que ir embora. Agora. Não esta noite, não amanhã. Agora mesmo. Mas como? Ela está me observando, provavelmente me seguindo. E você tem todos esses problemas legais. Os problemas legais são fabricados. Ele me interrompeu. Eles não se sustentam se eu não estiver aqui para ser processado. Thomas, você confia em mim? Sim, respondi sem hesitar. Então me escute com atenção. Em 1 hora caminhe até a Pont Neuf. Há um pequeno café chamado Le Procope, na Rue de l'Ancienne Comédie, a 2 quadras da ponte. Sente-se na varanda externa e peça um café. Não traga nada com você. Nada que possa ser rastreado, entendeu? Jean-Luc, isso parece loucura. Meu amor, sua voz suavizou, e aquela palavra em francês fez meu coração disparar apesar do terror. Em 1 hora você terá que escolher entre uma vida de prisão, literal ou figurativa, ou pular no vazio comigo. Não posso te prometer que será fácil, mas posso te prometer que será livre. E se ela nos encontrar? Então enfrentaremos as consequências juntos, mas Thomas, se não fizermos isso agora, se deixarmos que ela nos separe, nunca teremos outra chance. Ela vai garantir isso. Ele estava certo. Beatrice deixou muito claro que esta era minha última chance de me submeter ao controle dela. Se eu assinasse aqueles papéis, se demitisse Jean-Luc e começasse aquela terapia de conversão, eu me tornaria seu prisioneiro permanente. Poderia viver confortavelmente, mas nunca mais viveria de verdade. Pont Neuf em 1 hora? 1 hora. Eu te amo, Thomas. Eu também te amo. Depois de desligar, fiquei olhando meu reflexo no espelho do banheiro. O homem que me encarava parecia aterrorizado, mas determinado. Durante toda a minha vida, tomei o caminho seguro, a opção que garantia sobrevivência acima da felicidade. Aceitei a caridade do orfanato, trabalhei em empregos que odiava, casei-me com uma mulher que não amava. Tudo por segurança, por estabilidade, pela ilusão de controle sobre meu destino. Mas agora, pela primeira vez, eu tinha a chance de escolher o amor acima do medo. E essa chance estava a 1 hora de distância. Saí do restaurante e comecei a caminhar pelas ruas de Paris, minha mente acelerada com todas as coisas que poderiam dar errado. Beatrice poderia ter colocado alguém para me vigiar. Poderia estar esperando exatamente esse tipo de movimento. Jean-Luc também poderia estar sendo vigiado. Poderíamos ser presos antes mesmo de chegar ao café. Mas, por outro lado, poderíamos escapar. Poderíamos encontrar uma maneira de ficar juntos, de construir uma vida baseada em amor verdadeiro em vez de transações financeiras. Pela primeira vez na vida, eu poderia ser completamente honesto sobre quem eu era e o que queria. Enquanto caminhava pelas ruas de paralelepípedos, passando por turistas tirando fotos e amantes se beijando nas pontes, percebi que já havia tomado minha decisão. Eu a tomei na noite em que Jean-Luc e eu nos beijamos naquele hangar. Eu a tomei cada vez que escolhi seus braços em vez da cama fria que dividia com Beatrice. O amor era uma força mais poderosa que o medo, mais forte que a segurança, mais importante que o dinheiro. E, pela primeira vez na vida, eu ia agir com base nessa verdade. A Pont Neuf estava a 20 minutos de distância. Em 20 minutos, eu mudaria o curso da minha vida para sempre. Enquanto caminhava em direção ao meu destino, peguei meu telefone e apaguei todos os contatos, todas as mensagens, toda a evidência da minha vida anterior. Se íamos fazer isso, faríamos completamente. Thomas Mitchell, o órfão desesperado que se vendera por segurança financeira, ia morrer em Paris naquela tarde. E do outro lado dessa morte, eu esperava que nascesse alguém capaz de viver autenticamente, amar livremente e ser verdadeiramente feliz. Faltavam 15 minutos para chegar ao café quando meu telefone tocou. Era Beatrice. Thomas, onde você está? Era para estarmos almoçando juntos. Estou caminhando. Respondi surpreso com o quão calma minha voz soava. Precisava de ar fresco. Volte para o hotel imediatamente. Mudamos nossos planos. Vamos para Genebra em 2 horas. Beatrice. Não é um pedido, Thomas. É uma ordem. A ligação caiu. Ela sabia. Tinha detectado algo no meu comportamento. Ou talvez tivesse espiões me vigiando. Ou simplesmente seus instintos predatórios captaram que algo havia mudado. Olhei para frente onde podia ver a Pont Neuf à distância, e depois para trás onde sabia que uma vida de prisão dourada me esperava. Comecei a correr, porque aprendi algo fundamental naqueles últimos minutos. Algumas decisões não podem ser adiadas.
Algumas oportunidades não esperam até você estar pronto, e às vezes você precisa pular no desconhecido com nada além da fé de que alguém estará te esperando do outro lado. Jean-Luc estava sentado na varanda do café exatamente onde disse que estaria, com uma xícara de café intocada à sua frente e 2 malas pequenas AOS seus pés. Quando me viu correndo em sua direção, ele se levantou imediatamente, uma mistura de alívio e urgência em seus olhos. "Está tudo pronto?" Perguntei ofegante pela corrida e pelo pânico. "Tudo", ele respondeu pegando minha mão. "Você tem certeza disso, Thomas? Uma vez que cruzarmos essa linha, não há volta." Olhei nos olhos azuis dele, tão cheios de amor e determinação, e soube que estava mais seguro disso do que de qualquer outra coisa na minha vida. "Tenho certeza", disse a ele. "Vamos para casa." Porque eu entendi algo crucial. Lar não era um lugar onde você vivia confortavelmente. Lar era onde você podia ser completamente você mesmo, e meu lar estava onde ele estivesse. O que se seguiu foram as 6 horas mais intensas e aterrorizantes da minha vida. Jean-Luc havia organizado tudo com uma precisão que revelava anos de experiência militar, documentos falsos, rotas de fuga múltiplas, contatos em países onde as leis de extradição eram mais flexíveis. Mas mesmo com toda a sua preparação, subestimamos a velocidade com que Beatrice poderia mobilizar seu império financeiro para nos caçar. Chegamos ao aeroporto de Orly, usando identidades temporárias que Jean-Luc conseguira através de contatos de seus dias no exército francês. Nosso destino era Buenos Aires, de onde planejávamos desaparecer nas montanhas da Argentina até podermos estabelecer identidades completamente novas. "Assim que subirmos naquele avião", disse Jean-Luc enquanto esperávamos em uma cafeteria do aeroporto, observando nervosamente cada rosto que passava, "seremos oficialmente foragidos. Não haverá volta, Thomas." "Já não há volta", respondi surpreso com a calma na minha própria voz. Beatrice garantiu isso quando me ameaçou hoje de manhã. Ele pegou minha mão por cima da mesa, um gesto arriscado em público, mas necessário. "Te amo tanto que dói", murmurou, "e odeio que você tenha que passar por isso por minha causa." "Não é por sua causa", respondi com firmeza. "É por minha causa, por ter sido tão covarde por tanto tempo, por ter escolhido a segurança acima da felicidade, por ter vivido uma mentira por anos." Nosso voo foi chamado, e enquanto caminhávamos para o portão de embarque, meu telefone vibrou com mensagens de Beatrice. Eu as ignorei, mas Jean-Luc sugeriu que eu as lesse para saber o quão perto ela estava de nos encontrar. A primeira mensagem era tipicamente controladora. "Thomas, volte imediatamente. Ainda podemos resolver isso civilizadamente." A segunda mostrava uma escalada. "Entrei em contato com a Interpol. Seu passaporte será marcado em 1 hora." A terceira gelou meu sangue. "Encontrei as cartas que você escondia no armário, as dirigidas ao futuro Thomas livre. Que patético. Te dou uma última chance antes de te destruir completamente." Jean-Luc leu as mensagens por cima do meu ombro e seu rosto escureceu. "Que cartas?" Expliquei sobre meu ritual secreto de escrever cartas para a versão de mim mesmo que eu esperava ser um dia, cartas cheias de minhas esperanças mais íntimas e meus medos mais profundos. "Ela pode usá-las contra você", murmurou Jean-Luc, "como evidência de premeditação de que você planejava fraudar o casamento desde o início. Mas isso não é verdade. A verdade não importa se ela pode fazer parecer crível." Enquanto embarcávamos no avião, um oficial da polícia aeroportuária se aproximou de nós. Meu coração quase parou, mas ele apenas verificou nossos passaportes falsos rotineiramente e nos deixou passar. No entanto, pude ver que Jean-Luc estava tenso, seus instintos militares detectando um perigo que eu não conseguia perceber. "Algo está errado", murmurou enquanto encontrávamos nossos assentos. Foi fácil demais. Ele estava certo. 10 minutos após a decolagem, o capitão anunciou que, devido a problemas técnicos inesperados, teríamos que retornar a Paris imediatamente. Meu estômago afundou. Beatrice havia encontrado uma maneira de interromper o voo. "Prepare-se", sussurrou Jean-Luc, mas sua voz soava diferente, derrotada de uma maneira que eu nunca ouvira antes. Quando pousamos, havia uma escolta policial nos esperando na pista. Não eram policiais franceses comuns. Eram oficiais especializados em crimes financeiros internacionais, o que significava que Beatrice conseguira fazer nosso intento de fuga parecer parte de uma rede criminosa maior. "Senhores Mitchell e Moreau", disse o oficial responsável em inglês com um sotaque francês pesado.
Estão presos por suspeita de fraude financeira internacional, falsificação de documentos e violação de ordens de restrição. Ordens de restrição. Beatrice conseguira que um juiz assinasse ordens de restrição contra nós, provavelmente alegando ameaças ou assédio. Era brilhantemente diabólico. Não apenas nos tornava criminosos, mas também fazia com que qualquer contato futuro entre nós fosse automaticamente ilegal. Enquanto nos algemavam, Jean-Luc me olhou com olhos cheios de dor e frustração. Je suis désolé, mon amour, sussurrou. Me desculpe-me. Nos separaram imediatamente. Fui levado para uma sala de interrogatório onde esperei por horas até que aparecesse um advogado que claramente trabalhava para Beatrice. Era um homem mais velho, impecavelmente vestido, com o sorriso condescendente de alguém acostumado a limpezas legais. Senhor Mitchell, começou abrindo uma pasta cheia de documentos. Meu nome é advogado Dubois, sem relação familiar com sua esposa, claro. Estou aqui para explicar sua situação legal e as opções disponíveis. Onde está Jean-Luc? O Sr. Moreau está sendo processado por acusações separadas. A situação dele é consideravelmente mais complicada que a sua. Seu sorriso se ampliou. Veja, descobrimos evidências de que ele estava planejando este episódio há muito tempo. Anos, na verdade. Meu sangue gelou. Isso não é verdade, não é? Ele tirou uma série de fotografias e as espalhou sobre a mesa. Eram fotos de Jean-Luc e eu em vários aeroportos, cafés, durante voos. Algumas datavam de meses atrás. Estas foram tiradas por investigadores particulares contratados pela senhora Dubois. Elas documentam um padrão claro de sedução premeditada e manipulação. Estudei as fotos com o horror crescente. Fora de contexto, nossas conversas íntimas pareciam encontros clandestinos planejados. Nossos olhares cheios de amor pareciam conspiração criminosa. Mas isso não é o que parece, protestei fracamente. Não importa o que seja de verdade, respondeu o advogado friamente. Importa o que podemos fazer parecer em um tribunal. E o que podemos fazer parecer é que você foi vítima de uma fraude elaborada projetada para separá-lo de sua esposa legítima e sua fortuna. Vítima? Ah, sim. Veja, a senhora Dubois está disposta a ser muito generosa. Ela reconhece que você foi manipulado por um predador profissional. O Sr. Moreau tem um histórico, afinal. Sua ex-esposa na França, vários homens casados na Itália, aquele caso infeliz na Espanha que terminou em suicídio. Você está mentindo, sussurrei, mas algo gelado se instalou no meu estômago. Estou? Ele tirou mais documentos. Tudo está documentado, Sr. Mitchell. Jean-Luc Moreau é um golpista profissional especializado em seduzir homens casados vulneráveis. Seu modus operandi é sempre o mesmo. Ele se infiltra em suas vidas como funcionário, constrói confiança, explora confusão sexual e depois os convence a roubar suas esposas antes de desaparecer com o dinheiro. Isso é impossível, ele me ama. O advogado riu, um som frio e cruel. Sr. Mitchell, você realmente acha que é especial? Que é o único homem casado que se apaixonou por esse manipulador encantador? Ele pegou uma gravação de áudio e apertou o play. Era a voz de Jean-Luc, mas falando com outra pessoa em francês. Embora meu francês fosse limitado, consegui entender o suficiente para sentir meu estômago revirar. O irlandês está completamente fisgado, dizia a voz que soava exatamente como Jean-Luc. Será fácil convencê-lo a roubar as contas de sua esposa. Ele é desesperado por amor como todos os outros. Essa gravação é autêntica? Perguntei, embora minha voz soasse oca até para mim. Completamente autêntica. Gravada há 3 semanas por um investigador que se passou por comprador potencial de informações sobre as contas bancárias da senhora Dubois. O mundo desmoronou completamente ao meu redor. Tudo em que eu acreditava, tudo pelo que arrisquei minha vida, havia sido uma mentira elaborada. Jean-Luc não me amava. Eu era apenas mais uma marca na sua lista de vítimas bem-sucedidas. Claro, continuou o advogado, vendo minha devastação. A senhora Dubois está disposta a esquecer tudo isso. As acusações contra você podem ser retiradas. Seu casamento pode continuar como se nada tivesse acontecido, e podemos garantir o melhor tratamento médico para ajudá-lo a processar o trauma de ter sido manipulado tão cruelmente. Tratamento médico. Terapia de conversão disfarçada de tratamento para vítimas de trauma. E Jean-Luc? Ah, bem, os crimes dele são muito mais graves. Fraude internacional, manipulação psicológica, falsificação de documentos. Ele ficará na prisão por muitos anos. Claro, se você cooperar completamente e testemunhar sobre como ele te manipulou, poderíamos considerar uma sentença mais leve. Fiquei sentado ali, completamente destruído.
Tudo em que acreditei sobre amor, sobre autenticidade, sobre finalmente encontrar alguém que me entendesse, havia sido uma ilusão. Pior ainda, havia sido uma ilusão projetada especificamente para explorar minhas vulnerabilidades mais profundas. Preciso de tempo para pensar, consegui dizer. Claro, o advogado recolheu seus documentos com satisfação evidente. Mas não muito tempo. A senhora Dubois não é conhecida por sua paciência infinita. Depois que ele saiu, fiquei sozinho naquela sala de interrogatório fria, sentindo-me mais vazio e enganado do que nunca. Tudo pelo que lutei, tudo o que arrisquei, foi baseado em mentiras. Jean-Luc não era o homem honrado apaixonado por mim. Era um golpista profissional que viu em mim uma oportunidade fácil. Mas enquanto estava sentado ali na minha miséria, algo começou a me incomodar no fundo da mente. Algo na gravação não parecia certo. A voz era correta, mas as palavras... Jean-Luc nunca falava de maneira tão desdenhosa sobre as pessoas, e alguns detalhes sobre seu suposto histórico criminal não batiam com o que ele me contara sobre seu passado. Seria possível que Beatrice tivesse fabricado tudo isso de forma tão convincente quanto fabricar as acusações criminais contra nós? Essa pequena semente de dúvida começou a crescer. Se ela era capaz de interromper um voo internacional, de conseguir ordens de restrição falsas, de mobilizar investigadores particulares em vários países, não seria também capaz de fabricar gravações e documentos falsos? Meu telefone, que milagrosamente ainda não haviam confiscado, vibrou com uma mensagem. Era de um número que eu não reconhecia. Thomas, sou Marco Santini. Jean-Luc me contatou antes de ser preso. Tudo o que estão te mostrando é falso. Beatrice fez o mesmo comigo. Não desista. A verdade importa. Seguiu-se outra mensagem. Olhe no seu bolso esquerdo. Jean-Luc colocou algo ali durante a prisão. Com mãos trêmulas revirei meu bolso e encontrei um pequeno pendrive que não estava lá antes. Jean-Luc deve tê-lo colocado ali quando fomos algemados. Um movimento tão sutil que eu nem percebi. Não havia computadores na sala de interrogatório, mas eu tinha meu telefone. Com o adaptador certo, eu poderia acessar o conteúdo do pendrive. No meu telefone, eu tinha um adaptador universal que comprara meses atrás. O que encontrei naquele pendrive mudou tudo. Eram gravações de áudio, centenas delas, de conversas entre Beatrice e vários advogados, investigadores particulares e funcionários corruptos. Nelas, podia-se ouvir claramente como ela orquestrara tudo. As gravações falsas de Jean-Luc, os documentos criminais fabricados, até mesmo o plano de usar minhas cartas pessoais como evidência de fraude premeditada. Mas o mais chocante era uma conversa em que ela discutia explicitamente como destruir a Marco Santini, usando exatamente os mesmos métodos, e como planejava fazer o mesmo comigo se eu não me submetesse completamente. O irlandês é mais resistente do que eu esperava, dizia sua voz fria em uma das gravações. Mas todos acabam cedendo eventualmente. Só preciso encontrar a pressão certa. O piloto foi brilhante realmente. Perfeito para fazer Thomas acreditar que é capaz de amor verdadeiro antes de destruir essa ilusão completamente. Meu coração começou a bater mais rápido. Jean-Luc não era o golpista. Era Beatrice quem orquestrara tudo, quem usara seu amor verdadeiro por mim como uma arma contra nós dois. Na última gravação, datada de apenas 3 dias atrás, ouvi algo que me fez entender a magnitude completa de sua maldade. Se o piloto realmente o ama, melhor ainda. Ela dizia a alguém que não conseguia identificar. O amor verdadeiro é muito mais fácil de explorar do que o amor falso. Dói mais completamente quando você o destrói. Ela sabia desde o início que os sentimentos de Jean-Luc por mim eram genuínos, e planejara usar essa autenticidade para nos torturar da maneira mais cruel possível. Pela primeira vez em horas senti algo que não era desespero. Senti raiva. Uma fúria ardente e purificadora que me encheu de uma determinação que eu nunca conhecera antes. Beatrice achava que me havia quebrado completamente, que destruíra minha fé no amor verdadeiro e na minha própria capacidade de julgamento. Achava que eu me renderia, que assinaria qualquer documento que ela colocasse na minha frente, que me tornaria seu prisioneiro agradecido para sempre. Ela estava errada. Eu tinha evidências reais de sua manipulação, e tinha algo ainda mais importante: a verdade. Jean-Luc me amava de verdade. Eu o amava de verdade. E nenhuma quantidade de dinheiro ou poder mudaria isso. Era hora de lutar. Se você está gostando desta história, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo que toca o coração.
O que se seguiu foi a batalha legal mais intensa da minha vida, mas pela primeira vez, eu não estava lutando sozinho. Marco Santini voou da Itália com documentação que provava o padrão de abuso de Beatrice, e ele se conectou com outros homens que haviam sido vítimas de mulheres poderosas usando táticas semelhantes. Jean-Luc, de sua cela, conseguira contatar um jornalista investigativo francês especializado em expor corrupção entre a elite europeia. O pendrive que Jean-Luc conseguira colocar no meu bolso continha não apenas as gravações incriminadoras, mas também cópias de documentos financeiros que mostravam como Beatrice usara fundos corporativos para pagar subornos a funcionários, fabricar evidências e financiar campanhas de destruição pessoal contra qualquer um que a desafiasse. Isso é suficiente para afundá-la, disse-me a nova advogada que Marco conseguira, uma mulher brilhante chamada Maître Catherine Rousseau, especializada em casos de abuso financeiro e emocional. Mas precisamos agir rápido. Cada dia que passa, ela usa a sua influência para fazer as acusações contra vocês parecerem mais legítimas. O plano era arriscado, mas direto. Íamos tornar públicas todas as gravações simultaneamente, na França, Suíça e Itália, enquanto apresentávamos uma ação judicial massiva por manipulação, fraude e abuso psicológico. O jornalista publicaria a história completa ao mesmo tempo, expondo não apenas o que Beatrice fizera comigo, mas seu padrão de décadas de destruição de homens vulneráveis. Mas e Jean-Luc? Perguntei. Ele ainda estava na prisão e, embora as acusações contra ele fossem fabricadas, desmontá-las levaria um tempo que talvez não tivéssemos. Essa é a parte mais delicada, admitiu Maître Rousseau. Precisamos que ele seja libertado para que possa testemunhar, mas a única maneira de conseguir isso é provar que Beatrice cometeu perjúrio ao apresentar as acusações originais. E como fazemos isso? Marco sorriu pela primeira vez desde que nos conhecemos. Com isso, disse tirando seu próprio telefone, durante todos os anos que estive casado com uma mulher como Beatrice, aprendi a gravar tudo secretamente. Era a única maneira de manter minha sanidade, de lembrar que eu não estava louco quando ela tentava me fazer questionar minha própria realidade. Ele me mostrou dezenas de gravações de Beatrice de 5 anos atrás, admitindo explicitamente seus planos de destruir Marco, usando exatamente os mesmos métodos que usara comigo. Mais importante, havia gravações dela discutindo como fabricar evidências falsas e subornar funcionários. Por que você não usou isso antes? Perguntei. Seu rosto entristeceu, porque eu estava muito quebrado, muito assustado. Ela me convenceu de que ninguém acreditaria em mim, de que ela era poderosa demais para ser tocada. Levei anos para recuperar minha autoestima o suficiente para acreditar que minha verdade importava. Naquela noite coordenamos nosso ataque a partir de 3 países diferentes. Às 6 da manhã, horário de Paris, as gravações foram entregues simultaneamente às autoridades francesas, suíças e italianas. Às 6h30, o artigo do jornalista foi publicado no Le Monde com o título A Predadora de Genebra. Como uma herdeira farmacêutica destrói vidas por esporte. Às 7 da manhã, meu telefone não parava de tocar com chamadas de meios de comunicação internacionais. Às 7h15, Jean-Luc foi libertado da prisão quando as acusações contra ele foram oficialmente retiradas. E às 8 da manhã, Beatrice foi presa em seu escritório em Genebra por múltiplas acusações de fraude, perjúrio e corrupção. Quando Jean-Luc saiu da prisão, corri para ele como se minha vida dependesse disso. Seus braços se fecharam ao meu redor com uma desesperação que igualava a minha, e pela primeira vez em dias, eu consegui respirar de verdade. Achei que tinha te perdido para sempre. Sussurrei contra seu pescoço, inalando seu perfume familiar que eu sentira tanta falta. Nunca, murmurou seus lábios contra meu cabelo. Mesmo que eu tivesse passado décadas na prisão, nunca teria te perdido de verdade. O amor que sinto por você não pode ser preso. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de mídia, procedimentos legais e revelações chocantes. Descobriu-se que Beatrice estivera operando o que era essencialmente uma rede de tráfico emocional por quase uma década. Marco e eu éramos apenas 2 de pelo menos 8 homens que ela manipulara e abusara sistematicamente. O caso tornou-se internacional quando outros homens, inspirados por nossa coragem de falar publicamente, começaram a se apresentar com suas próprias histórias. Um pintor na Espanha, um músico na Áustria, um escritor na Bélgica, todos haviam sido vítimas do mesmo padrão de sedução, controle e destruição.
O que acho mais chocante, disse-me o jornalista durante uma entrevista de acompanhamento, é como ela conseguia convencer esses homens de que o problema estava neles, de que mereciam o abuso porque haviam traído o casamento. Ele estava certo. Mesmo agora, parte de mim lutava com sentimentos de culpa. Será que eu realmente traíra meu casamento ao me apaixonar por Jean-Luc? Será que eu era moralmente responsável pelo caos que se seguiu? Thomas, disse Maître Rousseau durante uma de nossas reuniões. Você precisa entender algo fundamental. Você não pode trair algo que nunca foi real. Seu casamento com Beatrice não era um casamento. Era uma transação comercial disfarçada de romantismo. Ela não te amava. Ela te possuía. Você não era seu marido. Era sua aquisição mais recente. Mas eu escolhi me casar com ela. Ninguém me obrigou. Escolheu mesmo? Ela me desafiou. Ou foi manipulado por alguém que sabia exatamente quais vulnerabilidades explorar em um jovem desesperado por segurança e aceitação? Quanto mais refletia sobre essa pergunta, mais percebia que ela estava certa. Beatrice estudara minha história, identificara minhas inseguranças mais profundas e planejara sua abordagem para explorar exatamente essas fraquezas. Não fora amor, fora predação psicológica sofisticada. 3 meses depois, Jean-Luc e eu estávamos sentados em uma pequena cafeteria em Buenos Aires, o destino original que nunca alcançáramos. Beatrice fora condenada a 12 anos de prisão por múltiplas acusações, e seu império farmacêutico estava sendo investigado por autoridades em 6 países. O dinheiro que ela usara para controlar minha vida fora congelado como evidência, mas, pela primeira vez, isso não me assustava. Você se arrepende de algo? Perguntou-me Jean-Luc enquanto observávamos o pôr do sol da varanda do café. Pensei cuidadosamente. Os últimos meses foram os mais difíceis da minha vida, mas também os mais autênticos. Pela primeira vez, eu estava vivendo completamente como eu mesmo, sem máscaras, sem pretensões, sem medo de ser julgado ou rejeitado. Me arrependo de ter demorado tanto para ser honesto comigo mesmo, disse finalmente. Me arrependo dos anos que perdi fingindo ser alguém que não era. Mas não me arrependo de me apaixonar por você, mesmo sabendo de toda a dor que veio depois. E o dinheiro? A segurança que você perdeu? Sorri, sentindo uma paz que nunca experimentara durante meus dias como o marido rico de Beatrice. A verdadeira segurança não vem do dinheiro, Jean-Luc. Vem de saber quem você realmente é e de ser amado por essa pessoa autêntica. Pela primeira vez na minha vida, me sinto verdadeiramente seguro. Ele pegou minha mão por cima da mesa, seus dedos entrelaçando-se com os meus. E agora, o que fazemos? Agora vivemos. Respondi simplesmente. Construímos algo real juntos. Talvez não tenhamos milhões, mas temos algo que Beatrice nunca pôde comprar com todo o seu dinheiro. Amor genuíno. Jean-Luc conseguira um emprego como piloto de emergências médicas na Argentina, usando suas habilidades para salvar vidas em vez de transportar pessoas ricas para reuniões de negócios. Eu começara a escrever, finalmente usando minha experiência para ajudar outros homens que sofreram abusos psicológicos semelhantes. Meu primeiro artigo, intitulado Cartas ao Meu Futuro Eu, Como Escapei de uma Prisão Dourada, fora publicado em várias revistas internacionais e gerara centenas de respostas de homens que se reconheciam na minha história. É estranho, comentei com Jean-Luc uma noite enquanto trabalhava no meu segundo artigo. Mas sinto que finalmente estou fazendo o que deveria fazer com minha vida. Não o que alguém quer que eu faça, mas o que meu coração me diz que é certo. Esse é o poder de viver autenticamente, respondeu ele, beijando meu ombro enquanto lia por cima da minha escrita. Quando você para de gastar energia mantendo uma fachada, tem muito mais energia disponível para criar algo significativo. 6 meses depois, recebemos notícias de que Beatrice tentara se suicidar na prisão. Não senti triunfo ou satisfação, apenas uma profunda tristeza por uma mulher que tivera tanto poder e recursos, mas escolhera usar tudo isso para causar dor em vez de criar algo belo. Você acha que ela algum dia foi genuinamente feliz? Perguntei a Jean-Luc depois de desligar o telefone com Maître Rousseau. Não sei, respondeu pensativamente, mas acho que a verdadeira felicidade exige vulnerabilidade, e ela nunca se permitiu ser vulnerável. Sempre teve que estar no controle. Sempre teve que ser a predadora em vez de se permitir ser simplesmente humana. Sinto pena dela, admiti, surpreso com minha própria compaixão pela mulher que tentara destruir minha vida. Isso diz algo bonito sobre quem você realmente é, Thomas.
Depois de tudo o que ela te fez, você ainda consegue encontrar compaixão pelo sofrimento dela. Um ano após nossa chegada à Argentina, Jean-Luc me surpreendeu com uma proposta. Não foi em um restaurante chique ou com um anel caro. Foi na nossa pequena cozinha enquanto preparávamos o café da manhã juntos. Algo que começáramos a fazer todas as manhãs como um ritual de intimidade doméstica. Thomas, disse ele virando-se do fogão com uma expressão séria, quero passar o resto da minha vida com você. Não porque preciso de segurança financeira ou status social, mas porque você é a pessoa com quem quero envelhecer, a pessoa com quem quero enfrentar todos os desafios que a vida nos trouxer. Você está me pedindo em casamento? Perguntei, meu coração acelerando. Estou te propondo uma vida, respondeu. Uma vida real construída sobre amor genuíno e honestidade completa. Uma vida onde possamos ser completamente nós mesmos, onde possamos nos apoiar mutuamente em qualquer coisa, onde possamos construir algo belo juntos. Sim, respondi sem hesitar. Sim para tudo isso. Nosso casamento foi simples. Uma pequena cerimônia em um cartório local com Marco como nossa testemunha. Não havia vestidos de grife, flores caras ou recepções elaboradas. Havia lágrimas de alegria, promessas sinceras e a sensação profunda de que finalmente estávamos onde deveríamos estar. Naquela noite, deitados em nossa cama de casal em nosso pequeno apartamento que cheirava a café e livros em vez de perfume caro e desinfetante, Jean-Luc me sussurrou algo que se tornara nosso ritual noturno. Do que você está mais orgulhoso hoje? De ter tido a coragem de escolher o amor acima do medo. Respondi como havia respondido tantas noites antes. E do que você está mais grato? De que você me ame exatamente como eu sou. Sussurrei contra seu peito, sentindo os batimentos constantes de seu coração sob meu ouvido. Agora, 2 anos após escapar da minha prisão dourada, posso dizer honestamente que sou mais feliz vivendo de salário em salário com o homem que amo do que jamais fui cercado de luxo sem amor. A verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias ou propriedades. Mede-se na profundidade das conexões que você constrói, na autenticidade com que vive e na paz que sente ao se deitar todas as noites, sabendo que não precisa fingir ser alguém que não é. Minha história com Jean-Luc não terminou com um viveram felizes para sempre de conto de fadas, porque a vida real é mais complicada que isso. Ainda enfrentamos desafios, ainda lutamos com inseguranças ocasionais, ainda trabalhamos todos os dias para manter nossa conexão forte e honesta. Mas o que temos é algo que Beatrice nunca pôde entender: amor que não precisa ser comprado, controlado ou manipulado. Amor que existe simplesmente porque 2 pessoas escolheram se ver de verdade, se aceitar completamente e construir uma vida juntos baseada nessa fundação sólida. Escrevo estas palavras para qualquer homem que esteja lendo isso e reconheça algo de sua própria vida na minha história. Se você está em uma relação onde sente que precisa ser alguém diferente para ser aceito, onde o amor parece condicional ao seu comportamento, onde você se sente mais como uma posse do que como um companheiro, você não está louco. Seu instinto que diz que algo está errado, provavelmente está certo. E se você está lutando com sua própria sexualidade, questionando sentimentos que a sociedade disse que você não deveria ter, você também está bem. O amor verdadeiro, em qualquer forma que tome, é sempre belo. Nunca é algo do qual se envergonhar. A maior liberdade que você pode se dar é a liberdade de ser autêntico. É assustador, sim. Pode custar coisas que você achava que precisava. Mas no final, a pessoa que emerge do outro lado dessa autenticidade é alguém que pode ser amado de verdade, não pelo que possui ou finge ser, mas por quem realmente é. E esse tipo de amor vale qualquer preço. Obrigado por me acompanhar nesta jornada emocional. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, por favor, deixe um like e se inscreva no canal para mais histórias que exploram a complexidade do amor humano. E nos comentários, por favor, nos avalie de 0 a 10 e conte qual parte da história mais te impactou. Seu feedback é muito importante para nós e nos ajuda a criar conteúdo que realmente ressoe com nossos leitores. Sua história importa, seu amor importa e sua felicidade importa. Nunca esqueça disso.